E aí, amiguinhos, tudo bom com vocês? Deixa eu te perguntar uma coisa, você já pensou como deveria ser aquele filme que você tanto ama, ou aquela sequência de uma franquia antiga que guardou um espaço extra no seu coração? Pois é, eu faço isso sempre que eu posso. Eu adoro imaginar como seria o filme perfeito daquela franquia, daquela continuação que eu tanto gosto, que tem aquele efeito nostálgico, que bate no fundinho do coração aqui do Conner, entendeu? E é isso que eu vou fazer hoje de novo com vocês, depois do sucesso que foi Caça-Fantasmas, como deve ser. Tá aqui no card pra vocês. Agora eu vou falar de outra franquia, essa é um pouquinho mais polêmica, hein? Porque essa realmente vai mexer bastante com a cabeça da galera. Mas vamos lá, que tal como deve ser Matrix? Knock, knock, knock. Hello, Neo. Pra quem nunca ouviu falar de Matrix, que eu acho bem estranho, ele deve viver numa Matrix diferente da nossa, é um filme antigamente conhecido como Os Irmãos Wachowski, né, de 1999. Esse filme conta a história de Thomas Anderson, é um jovem programador que vive lá isolado num cubículo de apartamento e ele faz programações, ele é hacker, tal, e ele vive sendo atormentado por sonhos, onde ele acha que o mundo não é aquele que ele vive, o mundo real é diferente. Então ele acaba sendo recrutado por Morfeu, Trinity e toda a sua trupe de piratas virtuais, por assim podemos chamá-los, para descobrir a verdade, porque Morpheus é um cara que ficou incumbido de encontrar o escolhido, e Neo, nesse caso, como ele é conhecido no mundo virtual, ele acaba sendo recrutado para ser esse novo escolhido. Então a história passa nesse sentido, ele descobrindo que a Matrix na verdade é um mundo virtual, onde os seres humanos são utilizados como uma espécie de colheita de energia para o mundo real, onde as máquinas dominaram. E os seres humanos vivem em cápsulas onde o pensamento deles gera energia para essas máquinas. Então eles ocupam campos inteiros, é como se o mundo inteiro estivesse dormindo. E tudo isso que a gente vê aqui hoje é a Matrix, ou seja, ideias inseridas na nossa mente que tomamos como realidade. E ele acaba se libertando dessa mente prisioneira e descobre um mundo totalmente diferente, onde ele tem que encontrar um poder que existe dentro dele para se tornar então o escolhido. Basicamente essa é a sinopse do primeiro filme. Aí temos mais duas sequências. Na sequência direta, no segundo filme, Matrix Reload, a história se aprofunda um pouco mais, mostrando que existe ali um arquiteto que programou toda a Matrix, que existem como espécie de vírus, que existem vários tipos de programação inseridas dentro, como se fosse um grande sistema operacional. Ele compara o mundo real com o mundo do computador, onde tudo que está acontecendo tem seus programadores, tem seus bloqueadores, tem seus firewall, tem seus vírus, tem seus hackers, tem tudo tá ali inserido, né, dentro desse sistema operacional conhecido como Matrix. Já no terceiro filme é quando ele se liberta de vez, né, e ele se torna ali o ser mais poderoso do universo, e ele dentro de Zion, que é como é conhecido a cidade dos sobreviventes, ele vai enfrentar a Matrix de dentro para fora. Então ele acaba confrontando um agente que antigamente deveria ser um antivírus, só que acaba se tornando um vírus conhecido como Agente Smith. E nessa luta ele acaba salvando o Zion da total destruição. Porém, no segundo filme nós vimos que não existe só uma versão da Matrix, que essa versão que ele vive já vem de dezenas anteriores. Então isso diz que a Zion, Matrix e tudo isso é muito mais antigo do que as pessoas imaginam. Então, é como se essa realidade tivesse ocorrido 1000 vezes. Vamos lá! Como eu acho que deve ser uma continuação que seria digna e decente de se iniciar uma nova trilogia para Matrix.
assumiria ali o Toque Toque, Hello Neo, novamente como se estivesse rebutando uma Matrix da mesma forma como já foi feito milhares de vezes. Nessa nova Matrix, é assumido que após a vitória do Neo sobre a Matrix anterior, o próprio sistema operacional cria esse reboot, entendeu? Para um novo universo. Já que esse universo Neo, as máquinas sempre acabavam vencendo, então, tipo, rebutava, vencia, até o Neo que nós conhecemos nos filmes chegar e impedir que aconteça a guerra. Não é uma vitória, mas é impedir que Zion seja destruída. E essa era a função das máquinas. A máquina, ela faz como assim? Ela usa o sistema para aprimorar o próprio sistema. Então, cada derrota de Zion é uma evolução para Matrix, entendeu? E como dessa vez as máquinas elas foram vencidas, os novos habitantes ali que podem ter sido rebutados completamente. Então podemos assumir que num reboot da Matrix, teríamos ali o Neo, o Morpheu, a Trinity, mas com personagens diferentes, com atores diferentes, que seria um reboot total. Por quê? As máquinas, elas não vão abrir mão das baterias delas, entendeu? Que mantém elas funcionando. Então, tipo, não só na Matrix, mas também essas baterias fazem elas funcionarem no mundo real, que é dominado pelas máquinas. E, consequentemente, Zion tem que existir, porque é uma forma do próprio sistema evoluir. Falha, teste, até dar certo, entendeu? Então eu creio que, como a história levou o Neo a impedir a derrota de Zion, a derrota total de Zion, então o seu novo reboot é assim como um sistema operacional de computador mesmo. Por exemplo, um Windows, quando ele tomou o lugar, entrou no lugar do DOS, ou o próprio Windows 10 que mudou todo o sistema, incorporando ali, tipo, o sistema visual, o próprio sistema operacional em si, ele deu uma rebutada completa, se modificando diretamente das suas versões anteriores, ficando totalmente diferente e mais funcional. Aí também a gente tem que pensar que uma empresa de desenvolvimento, por exemplo, se ela é atacada por um hacker que é muito foda, elas tendem a fazer o quê? A contratar esse cara para trabalhar para eles. Aí, tendo dito tudo isso, aí que vem o pulo do gato. Eles poderiam mudar toda a equipe dos atores para fazer os mesmos personagens. Afinal, a gente já viu isso no próprio universo quando o Oráculo troca de forma, né? E assim eles poderiam apresentar novas versões do Morpheu, da Trinity, da trupe toda. E que são assim, que eles são essenciais para o funcionamento do sistema operacional. Isso é lógico. São peças do próprio sistema operacional para aprimorar o próprio sistema operacional, que é a Matrix. Porém, dessa vez, os agentes iam chegar na porta do Neo já inicialmente, como num pré-crédito, antes de começar o filme. A gente ia escutar ali aquele toque-toque. Aí o Neo iria acordar, abrir a porta e ali estaria ali 3 agentes completamente novos. Hello, Mr. Anderson. E nisso, como ele ainda era um novato, um newbie, ele ia acabar entrando para se juntar à Matrix. Ele seria o hacker que ele foi nos anteriores, só que incorporado na Matrix. Mas isso não precisava nem aparecer a cara dele, não precisava nem mostrar. Tipo assim, só dar a entender isso, que ele se juntou à Matrix e se tornar ali, sei lá, um personagem importante. Porque talvez vocês se lembrem, né? Mas no segundo filme ele encontra o arquiteto. E lá na sala do arquiteto, ele vê que já existiram inúmeras versões dele. Então essa seria uma versão evil dele, né? Ele estaria trabalhando para a Matrix. E essa história mesmo, tipo, de como aconteceu no passado, do Neo ter vencido as máquinas e ter salvo o Zion e ter salvo a realidade, blá blá blá, isso pode ter sido assim, contado de como se fosse uma lenda, entendeu? Para os novos protagonistas. Assim, por exemplo, o Oráculo mesmo pode chegar e falar, há muito tempo, numa versão dessa realidade, existiu um escolhido que tá e blá blá blá, entendeu? E conta a história do antigo Neo. Assim, o escolhido mais poderoso, ele seria responsável por criar uma nova versão atualizada da própria Matrix. Vocês entenderam onde eu quis chegar? Não sei. O Neo antigo, no reboot, ele seria pego, essa peça que é o escolhido original, recrutado pela Matrix para se tornar o arquiteto e fazer um sistema operacional mais seguro e mais eficiente. Uma realidade
mais difícil de ser combatida para nós. Vocês estão entendendo a jogada? Entendeu? O próprio escolhido acabar virando um Darth Vader da vida, sabe? Ele era para ser o escolhido e acaba indo pro lado negro da força. Então, aí a gente poderia ver um filme, pelo menos um primeiro filme, mais centrado em mostrar o desafio dos novos Morfeu e Trinity, por exemplo, que são os personagens principais junto com o Neo, antes de encontrar o escolhido. Tipo assim, eles foram atrás do que era para ser o escolhido e não acharam. Então, e agora? Aonde está esse escolhido? Então eles têm que achar alguém que possa ser um próximo Neo. Que no final possa vir a ser mais poderoso que o próprio Neo original. Imagina o filme, cara, imagina no filme. Ou lá no segundo filme, talvez, mas eu acho que isso encaixaria mais como um primeiro filme para poder dar uma direção para uma nova trilogia diferente da que foi anteriormente, para não ficar muita comparação. Mas imagina assim, tipo, ele chega, igual no original, o Neo, o novo escolhido, não o Neo, um escolhido que no filme anterior, nos anteriores, ele simplesmente viveu a vida dele sem libertar sua mente, entendeu? Porém, no fundo, ele era mais poderoso que o Neo, só que o Neo acabou sendo escolhido e se tornou o ser mais poderoso do universo, porque ele foi libertado. Como disse a Oráculo, ele precisava renascer. E isso acontece no primeiro filme. Ele renasce, ele morre e volta à vida. Ele ressuscita. Então ele vira o ser. Agora imagina que já existe um outro lá preparado para ser mais poderoso que ele. Uma versão de firewall mais forte, que possa combater o próprio vírus ou o próprio hacker que o Neo se tornou. Então o Neo vai construir um sistema operacional, construir sua defesa, construir tudo mais, os agentes e tal. Ele vai projetar uma nova Matrix. E na hora que o Morpheus e a Trinity conseguir recrutar esse novo escolhido, lá pro final do filme, quando o escolhido chega, o Neo faz questão de tentar trazer ele pra cá. Então ele chega, ele bate de frente, a hora que ele abre a portinha lá, que ele vê as telas todas apagadas, só com uma televisão acesa, que no caso tá mostrando ele agora. Ou seja, ele é a primeira versão daquele novo escolhido. A hora que gira a cadeira, tá lá, barbinha mais rala, mais branca, John Wick. Desculpa. Neo, o novo arquiteto. Cara, tipo assim, vocês entenderam? Até então a gente não ia saber o paradeiro do antigo Neo. Ia só mostrar que ele existe naquele universo. Só pra relembrar. Só que no final não seria só uma lembrança, um relembrar. No final ia mostrar que ele planejou tudo, até o novo escolhido chegar até ele. Você entendeu? É uma forma de ele construir um sistema mais poderoso ainda. E o novo escolhido ter que confrontá-lo. Isso ia ser sensacional. A hora que ele virasse a cadeirinha e tivesse lá o John Wick, não... Eita! Tivesse lá o Neo, é porque agora eu tô com o John Wick na cabeça. Cara, eu ia bater palma no cinema. Eu ia bater palma no cinema, igual pré-estreia aí de Vingadores, quando acontece alguma cena foda, a galera bate palma. Ia ser digno disso, cara. E aí, nesse ponto da história, ele iria descobrir toda a verdade, que o próprio Neo já foi rebutado milhares de vezes, e quando ele percebeu que ele salvou Zion, que ele salvou, a guerra acabou, e no final ele acabou sendo rebutado de novo, por ele ser tão poderoso, ele tinha memórias da vida anterior, porque ele foi rebutado de novo, ele foi colocado de novo na Matrix. Então, por ele lembrar, aí ele falou, bom, não temos mais o que fazer, agora eu vou criar a Matrix perfeita. E aí temos um novo escolhido para falar, não existe perfeição sem liberdade. E eles terem que enfrentar uma nova guerra, dessa vez no cerne do mundo das máquinas. Enquanto isso, uma trupe tá ali dentro da Matrix, uma trupe tá fora da Matrix, mas não para impedir a guerra, mas sim dessa vez para pôr um fim de vez.
Porque lembre-se que Neo e Trinity subiram acima das nuvens e viram que existe uma atmosfera lá em cima. Eles viram que existe sol, viram que existe céu azul. Então, a nova trupe de escolhidos, como provavelmente já pode ter sido passado milhões de anos, milhares de anos, que a gente nunca vai saber, eles vão brigar por isso. Não pelo fim da guerra e a liberdade de Zion, mas sim pela liberdade do planeta. Isso é muito foda aí. Empolgante. E aí dá início para uma nova trilogia e chora o pau! É isso aí, irmãs Wachowski, que antigamente eram irmãos, hoje são irmãs. Me escutem, cara. Façam isso, por favor. Ia ficar muito fera, ia ficar muito da hora. Eu tenho certeza que ia dar muito certo, ainda mais com a mente que vocês têm. Não. Ele tem toda a razão. Tá ok? Por enquanto, amiguinhos, vou ficando por aqui. Se você gostou dessa minha teoria de como poderia ser uma nova Matrix, já deixa seu like, se inscreve no canal aí, cara, que ó, eu tô fazendo coisa nova, tô fazendo coisa diferente, esse canal tá ficando bem legal. Vídeo aí também, vou colocar novamente aí, ou aqui ou no final do vídeo, o link para o Cinecone News, que essa semana vamos ter mais Cinecone News, porque as notícias não param, tá ok? Vou fazer mais reaction de trailer, tá? Mas eu acho que não nessa semana, porque eu já tô um pouquinho carregado, porque a gente tem um projetinho que eu tô fazendo junto com outros colegas youtubers também, tá? E vamos lançar aí na quinta-feira, vai ser bem legal também, um projetinho que nós três vamos lançar ao mesmo tempo. Vou falar mais sobre isso. Vou ficando por aqui dessa vez, tá bom? Se inscreva, compartilha, me siga nas redes sociais, faça tudo que você tem que fazer. E vem pro Cinecone, que aqui tá muito legal. Legal. Bem louco. Forte beijo e